capítulo 16 de Mateus, verso 13. Vamos ler até o verso 20. Diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi te revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus. O que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Eu quero hoje falar aqui sobre uma das chaves mais importantes da vida do cristão, que é a chave que abre os céus. Eu vou falar aqui hoje sobre uma chave, uma das chaves mais importantes do cristão. E essa chave é a chave que abre os céus. Você quer abrir os céus hoje? Se Deus te desse uma chave hoje aí, dentro de você, e você tivesse a condição de usá-la, e os céus forem abertos através dessa chave, você iria usá-la ou não? Hoje eu quero fazer algumas perguntas a nós, todos nós, diante desse entendimento. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que o céu não é algo como nós pensamos às vezes. Às vezes o cristão acha que o céu é o lugar da construção de Deus, que tem uma casinha para você. Se tiver muito apertado, a gente bate uma laje, faz um pouquinho para cima. Se tiver muito apertado, bate outra. Na verdade, os céus vai além de tudo isso. Tudo isso são figuras que a Bíblia traz para nós tentarmos entender. Mas João capítulo 17, verso 3, diz o que é o céu. Se você abrir a sua Bíblia aí, vai dizer que o céu é o conhecimento de Deus. Que o céu é o conhecimento de Deus. O céu, a vida eterna é esta, que conheçam a Deus Pai e ao seu Filho a quem foi enviado. Então, tem pessoas que não entendem o que vai acontecer no céu. Ele não entende porque na cabeça dele, o que eu vou fazer no céu? Lá vai ter uma rua de ouro, uma casa, eu vou dizer que ele é santo, 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 santo. Que na verdade não é isso. O céu é o conhecimento daquele que governa todas as coisas, que é tão profundo ao entendimento humano, que nem a eternidade é capaz de revelar ele completamente. Então, diante disso, eu quero falar desse texto que às vezes é tão difícil, é de grande incógnita. Um texto sobre as chaves.
Deus deu chaves a um homem, dizendo: aquilo que você ligar no céu, será ligado na terra. E que você desligar no céu, na terra, será desligado nos céus. E aí nós perguntamos: o que é isso? E pessoas confundem, dizendo que há pessoas que podem ser desligadas do reino, ou algo do tipo. Mas, para nós entendermos sobre essa chave, você precisa entender sobre o que acontece em todo esse contexto. O que Deus, o que Jesus está falando aqui. E eu quero dizer para você uma frase, para você guardá-la, para depois você entender o que é a chave que abre os céus. É uma das chaves, né, que abre os céus. A revelação pessoal de Deus, presta atenção. A revelação pessoal de Deus, ela transforma uma fé abstrata em uma fé concreta. A revelação pessoal de Deus, ela transforma uma fé abstrata em uma fé concreta. Talvez você ainda não sabe, mas nós vamos falar sobre isso. Eu quero poder discorrer sobre isso. Amém? Quem quer aprender diz amém. Glória a Deus. Tudo isso se originou de uma pesquisa que eu vi sobre uma pergunta simples, tão simples de ser respondida, mas ao mesmo tempo tão difícil para as pessoas. Eu vi um entrevistador dizendo a algumas pessoas: quem é a igreja para você? E eu ouvi pessoas falando sobre igreja de uma forma que nós estamos acostumados. Igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem, que deve pregar o amor, que deve pregar a palavra de Deus. Até pessoas que dizem que igreja é um sistema, é uma pequena empresa, é um lugar de lucrar sem pagar impostos. Ou uma igreja é um lugar de pessoas falsas. E você vê esse entendimento de alguém que não tem Deus, tudo bem. Agora, as mesmas pessoas que falam alguns extremos, eu fiquei de boca aberta quando o entrevistador disse: quem é Jesus para você? E quando eu comecei a ouvir as pessoas dizendo quem é Jesus, um questionamento surgiu dentro de mim e algo começou a ser trabalhado dentro de mim. Quando disseram quem é Jesus para você, as pessoas começaram a trazer a definição. Primeiro, Jesus foi um cara firmeza, cara legal. Alguns dizem que Jesus foi um grande profeta. Alguns disseram que Jesus não existiu. Isso é uma criação da mente do ser humano para guardar e colocar as suas misérias em alguém, em um sentimento. Eu ouvi pessoas dizer que Jesus é como uma droga. É como um refúgio. E um dos entrevistados disse: eu admiro a crença que esse povo tem em Jesus. Mas Jesus é como uma droga. Eu sou alguém que fuma maconha, então eu tenho aquele momento de relaxamento, de tranquilidade e de válvula de escape. E essas pessoas têm algo mais simples, que é Jesus, e elas colocam esse sentimento nisso. Então, eu fiquei de boca aberta. Alguns dizem que nem sabe se existe Jesus. Aqui, irmão, em São Paulo, falando de uma entrevista que foi feita em São Paulo, no centro de São Paulo, em Itupeva, pessoas dizendo coisas semelhantes. Uma jovem que dizia: Jesus nunca existiu, não existe. Eu sou o próprio Deus, eu sou o meu próprio Deus. Se as pessoas dizem
isso é para enganar bestas. Aí eu quero dizer para você, se hoje eu fizesse essa pergunta para você, qual seria a sua resposta? Nós queremos abrir os céus. E os céus é o conhecimento de Deus. Então, para se abrir os céus, você precisa saber quem é Jesus. E agora, perguntando para você, trazendo essa entrevista de lá para cá, quem é Jesus para você? O que você responderia? Será que se alguém dissesse, não tem problema, eu vou sentar com você hoje e eu vou provar, o que você diz é uma mentira, você iria cair nisso? Então, diante disso, querendo saber quem é Jesus para você, é exatamente isso que acontece no texto de Mateus capítulo 16. A Bíblia diz que Jesus vai chegando em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era um dos lugares mais místicos que existia na época da Palestina, a 190 quilômetros de Jerusalém. O nome Cesareia vem de César, Tibério César, que era o governante, que era o mais ilustrado governante. E Filipe é um dos filhos de Herodes, que ao reconstruir a cidade colocou o nome em adoração, fez um templo a César e juntamente com César colocou o seu nome na cidade, Filipe, Cesareia de Filipe. Ali havia culto a deuses, a milhares deles. Agora imagina comigo um homem com seus discípulos caminhando, andando, e ele andando e chegando diante dessa idolatria geral, diante dessa ação espiritual, da potestade espiritual, ele faz uma pergunta. Chegando ali, ele diz assim: a quem os homens dizem que eu sou? Se hoje você ouvisse aqui do altar, quem os homens dizem que Jesus é? O que você responderia? E quem é Jesus para você? Por quê? Porque se você tiver com a Bíblia aberta aí, você pode deixar em Mateus capítulo 13. Você vai ouvir as seguintes frases para você entender. Porque eu fiquei me perguntando, alguns daquelas pessoas dizem, eu já fui à igreja várias vezes, eu já fui crente. A igreja é um bando de alienado. Pessoas que já foram, que professaram a fé, dizendo que hoje são alienados. Se você não sabe o que é alienado, é alguém que é colocado em um sistema e não tem a capacidade de pensar. Quem pensa é o sistema. Quem age é o sistema. Será que hoje você está aqui na igreja, aqui, porque algo aconteceu com você? Ou porque alguém trouxe você, ou você é influenciado pelo entendimento que você deve ir à igreja todo domingo? Nós queremos abrir os céus, mas o céu só pode ser aberto quando nós conhecemos Jesus. E para você entender isso, eu quero falar aqui sobre a fé concreta e a fé abstrata. Se nós olharmos o versículo 14, você vai ver o primeiro sintoma de uma fé abstrata. E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Mas Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Para você que não sabe o que é abstrato, concreto, eu vou te explicar. Fé abstrata, isso é uma revelação que Deus falou ao meu coração. E a fé abstrata é o seguinte, para quem não sabe o que é abstrato, quando você tem um desenho, algo do tipo, um desenho que você não entende, não compreende. Se eu chamar minha filha e dizer assim, vem cá filha,
faz um desenho e ela desenha daquele jeito que só ela sabe fazer. E quando ela desenha tudo sem forma, tudo sem entendimento, alguém pagaria alguma coisa por isso? Acho que não. Talvez eu. Esse desenho que é feito sem pé e sem cabeça, que não tem forma, isso é abstrato. É algo que cada um interpreta de uma forma. Então a fé abstrata, ela é uma fé que cada um interpreta de uma forma. Talvez se minha filha, ela pintasse ou desenhasse algo sem forma, ninguém daria valor. Mas será que se Leonardo da Vinci pintasse algo sem forma, sem pé e sem cabeça, será que valeria algum dinheiro? Um dos grandes pintores do século XX. Será que alguém pagaria alguma coisa por isso? Eu vi uma pintura desse homem, um monte de rabisco para mim. E eu vi um homem comprando aquela obra por $400 mil. Eu falei, filha, a gente tem que começar a treinar direito. Vai que nós acerta. Por quê? Porque alguém que pintou, que tem nome, que tem entendimento de pintura, mesmo sem forma, sem entendimento, deu valor àquilo. E quando se deu valor, alguém paga. E eu falo isso por quê? Porque uma fé abstrata é uma fé que não tem forma. Ela não tem pé nem cabeça. E ela é mudada de acordo com a circunstância. Lembro de um rapaz que eu estudei com ele em sala de aula. Nós estudávamos teologia juntos. E eu vi esse rapaz amando a Deus, buscando conhecimento. E ele estudava, e ele fazia. Só que é o seguinte, quando ele lia um livro, ele mudava o seu entendimento sobre fé. E aquilo entrava de acordo com o pensamento daquele livro. Quando ele ouvia alguém com maior renome ou com maior entendimento, ele tirava os seus pensamentos, a sua fé, ele tirava e colocava em outro lugar. E ele foi evoluindo até que ele abandonou a fé. Agora, para você entender o que é fé, eu quero que você entenda uma coisa, irmão, fé não é acreditar. Você está entendendo? Fé não é acreditar, irmão. A Bíblia diz que o diabo também crê. E se o diabo crê, além dele crer, ele treme. Ele também acredita que tudo que está escrito vai acontecer, inclusive contra ele. Fé, irmão, é uma convicção. É diferente de acreditar, irmão. Tem muita gente que acredita na Bíblia. Tem muito ateu que conhece mais Bíblia do que eu e você junto. Mas ele não tem fé. Ou é abstrato. Ele diz assim, tudo depende do ponto de vista que você vê. Tudo depende do jeito que você interpreta. Então eu quero dizer para você que fé, irmão, não é acreditar como muita gente pensa. Você chega em alguém e diz assim, tudo vai dar certo. Ele fala, tem que ter fé. Ou seja, tem que acreditar. Não. Você sabe quem é Jesus? Jesus é meu Salvador. Sabe? Jesus foi um bom homem. E você tem fé? Tenho muita. Ou seja, ele está dizendo, eu acredito nisso que eu estou falando, mas isso não é fé. A Bíblia diz que fé é uma convicção. Fé é uma convicção. Fé é uma convicção, ou seja, algo dentro do seu interior. E aquilo é tão forte que se torna verdadeiro, aquilo se torna fé. É por isso, irmãos, que quando você vai pedir algo a Deus, não é assim, não, eu acredito, eu tenho fé, não. Você precisa buscar um lugar em Deus, em que o Espírito de Deus vai gerar uma convicção dentro de você. E quando ele gerar essa convicção, aí você pode ter certeza que aquilo que você pediu vai se cumprir. Se você não ter esse entendimento, você vai ser alguém de fé abstrata.
Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero dizer para você. Qual é a diferença de um e de outro? Primeiro, Jesus disse, quem que falam que eu sou? João Batista. O senhor tem a intrepidez, a autoridade de João Batista, o poder e a força de Elias. Aí eu imagino os discípulos dizendo assim, o senhor também é meio chorão, igual Jeremias. A pessoa está chamando você de Jeremias. Chora demais, mestre. Precisava chorar tanto. É uma fé que muda, abstrata. A pessoa que tem essa fé, irmão, eu quero dizer para você, é aquela pessoa que ela muda de acordo com a circunstância. Quando tudo vai bem, ele ama Deus, ele abraça Deus, ele quer Jesus. Quando tudo vai bem, ele diz, não, hoje eu vou dizimar, eu tenho um propósito de dizimar tanto por mês, eu vou fazer isso, eu vou fazer a obra. Quando eu acabar, concluir, alcançar isso, eu vou fazer isso para Deus. E quando a situação muda, ele nem acredita que Deus está do lado dele. É alguém de fé abstrata. Ela muda de acordo com a forma. O que é um desenho abstrato? Cada um enxerga uma coisa. Você já viu quando você olha para a nuvem e alguém fala assim, você está vendo aquele urso lá em cima? Aí o outro fala assim, rapaz, eu achei que era uma tartaruga. Tô vendo não. Não, mas presta atenção, é ali, ó. Fala assim, não, na verdade tô vendo um cachorro. Por quê? Porque ele muda de acordo com a circunstância. Você quer abrir os céus? Não é essa fé que abre os céus. Não é dessa forma que se abre os céus. Não, eu acredito, vai acontecer. Irmão, só acontece se o Espírito de Deus gerar em você. Não é por você, é por Ele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo vai voltar para Ele. A fé abstrata é aquela pessoa que quando ela está trabalhando, ela vai e ela busca Deus e diz assim, está tudo bem. Na hora que ela perde o emprego, ela abre mão de Jesus. Por quê? Porque Jesus para ela é um bem-estar. Jesus para ela é o bem-estar da saúde, é o bem-estar financeiro, é o bem-estar emocional. Ela tem um problema no casamento, ela tem um divórcio, lógico que não é para acontecer, e ela abandona Jesus. Por quê? Porque Jesus para ela é o bem-estar conjugal. É um Jesus abstrato que muda de acordo com a circunstância. Eu olho para aqueles jovens dizendo que Jesus é como uma droga. E tem pessoas que têm Jesus de uma forma assim, abstrata, muda toda hora. Quantas vezes você já abriu mão de Jesus para você manter sua posição diante dos amigos, diante da empresa, diante dos outros, seu status? Por quê? Porque Jesus é para você alguém, ou algo, ou uma força. Você diz, não, eu sei que Ele é o Filho de Deus. Você sabe que Ele é o Filho de Deus porque alguém te contou. Que você ouve alguém pregando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador. Isso entrou na sua mente. Mas Jesus não é concreto para você, Ele é abstrato. A palavra, e conhecereis a verdade vos libertará, irmão. Não é de conhecer de que, Jesus é o Filho de Deus, não. A palavra conhecer é a mesma usada para Adão e Eva quando se deitou a primeira vez. Sabe o que ele está dizendo? Se você se deitar comigo, se você se relacionar comigo intimamente, aquilo que for gerado dentro de você, a convicção de fé que eu vou gerar em você, vai te mostrar que aquilo que você vive é um erro. E você vai ser liberto. Santidade, irmão, não é fazer esforço para pecar. Santidade é quando eu quero pecar e eu não consigo mais. Você está entendendo? Eu lembro quando... Eu costumo dizer que eu vivi
A experiência da fé abstrata e a fé concreta. Eu cresci na igreja, na fé abstrata. Cresci, ouvi. Aos 13 anos me batizei. Mas eu tive um novo nascimento, irmão, com 18 para 19 anos. Foi quando eu entendi que Jesus é mais do que palavras. Jesus é mais do que uma força. Jesus é mais do que uma religião. Por que as pessoas veem Jesus como religião? Porque elas têm uma fé abstrata. Elas mudam de acordo com a situação. Mas um dia eu me relacionei num quarto onde algo foi gerado dentro de mim. E o Espírito de Deus começou a gerar algo dentro de mim. E disse assim, olha, tudo que você cria, tudo que você vivia, era uma fé abstrata. Mas hoje você vai entender o porquê. Eu estou aqui. Porque o Espírito de Deus habita em você. Então, pessoas olhavam para Jesus. E isso é tão forte, irmão, aqui, que aconteceu com Pedro. Porque Pedro não foi o único a dizer que Jesus era o Filho de Deus. A Bíblia diz que Natanael, Jesus olhou e falou assim, ó, quando você estava na figueira, eu já tinha te visto. Natanael disse assim, tu és meu mestre, tu és o Senhor, o Rei de Israel. Quando ele estava num barco, no capítulo 14, aqui você vai ler, que ele repreende a tempestade e as pessoas dizem, quem é esse? É o Filho de Deus. Mas até então, tudo que acontecia e toda a confissão que era feita era de uma fé pelos olhos. Natanael teve uma fé pelos olhos. Quando foi falado que ele estava sobre a figueira, ele falou, rapaz, ele estava lá. Ele entendeu, ele viu de alguma forma. Então isso fez ele dizer, tu és o rei de Israel, tu és o Messias. Agora, quando ele acalmou a tempestade, diz, quem que é esse? É o Filho de Deus. É. Mas aqui, irmão, aqui é uma passagem de uma fé para outra. Por isso que Jesus, depois de tudo que aconteceu, ele pergunta, quem que falam que eu sou? Às vezes nós queremos abrir o céu, queremos que o céu esteja aqui. É o nosso desejo. Mas nós precisamos entender isso aqui. Jesus não fez nenhum milagre aqui. Jesus não fez nenhum sinal. Ele fez uma pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? E vocês, quem que falam que eu sou? E Pedro não viu sinal nenhum, mas algo veio dentro dele. Uma convicção foi gerada dentro dele. E eu vou dizer que a fé de Pedro começa a ser transformada de uma fé abstrata, de acordo com a circunstância, para uma fé concreta. Qual que é a fé concreta, pastor? É a fé revelada. A fé revelada. A palavra revelada, se você ler aí, no verso 17 e 18, 16 e 17. E Simão respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Você sabe por quê? A média de uma pessoa cristã no Brasil hoje é de 1 por 1. Sabe o que eu estou querendo dizer? De 40 milhões de pessoas que estão na igreja, existe 40 milhões desviados. É 1 por 1. Ou seja, cada cristão que está firme em Deus, existe um cristão que já veio e foi embora. Pastor, qual que é a situação? O que faz uma igreja forte? Não é a fé abstrata, é uma fé concreta, gerada por Deus. A palavra revelada, Jesus disse assim, ó, foi-te revelado, Pedro. A palavra revelada significa apocalipse. O que é apocalipse? Revelar, descortinar,
mostrar. Ou seja, apesar de muita gente dizer que ele era Elias, Jeremias, um dos profetas, o Espírito de Deus gerou dentro dele. Irmão, quando isso é gerado pelo Espírito Santo, não tem quem tire. Quando nós temos uma revelação do Espírito Santo, ou você acha que o desejo de Deus de trazer o Espírito Santo até dentro de você é o quê? Porque antigamente o Espírito de Deus vinha sobre os profetas e ia embora. E Deus olhou e disse, precisa mudar isso. Não dá para só vir sobre. Agora eu preciso entrar dentro. Por quê? Porque dentro você vai ter algo chamado conexão com o Espírito Santo. E ele passa a revelar quem é Jesus. Eu quero dizer para você, você pode ouvir essa mensagem aqui e pegar como verdade. E amanhã alguém vir falar o contrário. E você vai pegar ela como uma mentira. Ou ela vai deixar de ter importância para você. Agora, quando você ouve Deus te revelar quem Ele é, aquilo que Ele fala não muda. Eu lembro quando Ele falou isso para mim, que eu estou dizendo aqui. Eu estava sentado com um rapaz, conversando com ele. E na hora que eu estava falando com ele, o Espírito de Deus disse dentro do meu ser, dizendo assim, sabe por que muita gente não consegue se firmar? E eu conversando com o rapaz. E eu reproduzi isso. Ele falou assim, porque a fé deles não tem raiz, é abstrata. E quando eu falo, se torna concreto. Então hoje, se um ateu chegar em mim e dizer assim, rapaz, eu tenho evidência de que Deus não existe. Eu tenho evidência para provar para você que isso é um mito, que isso é um entendimento. Eu vou falar, cara, me perdoa, mas você é louco, porque eu falei com ele hoje, eu tive contato com ele hoje. Ainda que alguém fale que não, eu entendi, eu sei. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é vivo, Ele é real e Ele conversa no meu interior. Nós precisamos entender sobre a fé concreta. E a fé concreta, irmão, não é estudo de teologia que dá, não é o livro que dá, eu sou amante disso, mas não é o livro que dá, não é estudo de teologia que dá, não é buscar o conhecimento de qualquer pessoa, é o Espírito de Deus se relacionando com o homem, voltando à origem de tudo. Quando no final da tarde ele desce para conversar com Adão e dizer, preciso te revelar algumas coisas, Adão, preciso te mostrar quem eu sou. Nós queremos abrir o céu com uma fé abstrata. Você sabe o que é abrir o céu com uma fé abstrata? É você enfiar dentro de você o positivismo. Não, vai dar certo. Eu estou na igreja agora. Já viu aquela pessoa que fala assim? Ela fala assim para você, não sei, pastor, mas desde quando eu fui para a igreja tudo ficou mais difícil. E quem disse que ia ficar mais fácil? Não sei, agora que eu estou buscando a Deus, quando eu estava lá no mundo era mais fácil. Você está buscando a Deus de uma forma errada, abstrata. Você está sendo moldado a sua fé pela circunstância. Agora que está difícil, você quer abrir mão da sua fé. Você quer dizer assim, não, sem Jesus estava mais fácil, eu tinha um ganho mais fácil, eu tinha uma vida mais fácil, eu podia fazer o que eu queria, agora eu estou com Jesus e aí eu não posso fazer o que eu quero, tudo é mais difícil. Você tem uma fé abstrata. Não é essa fé que muda, não é essa fé que abre os céus, irmão. O que é fé, pastor? Fé é o firme fundamento. É um fundamento que é colocado. O que é fundamento? Fundamento é alicerce, é base. A fé é um fundamento colocado aonde? Dentro da gente. 1 Coríntios 3:8 diz que esse fundamento, ninguém pode lançar outro, porque esse fundamento é Cristo. Esse fundamento é colocado dentro de nós, dentro do cristão.
E esse fundamento, ele gera o quê? É o firme fundamento, a certeza, a convicção. Algo é gerado dentro de mim. Você pode vir com uma metralhadora e dizer assim: ou você nega Jesus, ou você vai morrer. Você fala assim: logo, logo estarei nos braços do meu Pai. É a certeza de que Ele está lá. É a fé concreta, irmão, que precisa ser mudada no nosso exterior. Isso não é gerado pelo homem. Não adianta. Você pode ouvir 1 milhão de sermão. Pastor, eu quero que os céus se abram. Eu quero que tudo aconteça na minha vida. Isso vai acontecer desde que a fé de verdade, não é acreditar. A fé é muito mal compreendida. A fé é muito mal entendida. Muita gente pensa: não, eu creio. Não é crer, irmão. Não é crer e acreditar. Tem muita gente que acredita e vai para o inferno. Tem muita gente que acredita e Deus não conhece ele. A parábola das 10 virgens, irmão. 5 prudentes, 5 nécias. 5 delas conheciam o noivo. Quando ele fala virgem, ele está falando da igreja. Todas eram virgens. Às vezes a gente pensa que é do mundo. Não, é da igreja. Só que é o seguinte: tinha 5 que sabia o relacionamento do azeite. Eu conheço o azeite. Eu sei aonde eu preciso acender. Quando a Bíblia fala que todas dormiram, ele diz que a igreja vai dormir. Todo mundo vai dormir. Porque às vezes a gente pensa: não, mas está dormindo. Não, todos irão dormir. Todos. Só que a diferença é a certeza do óleo que é gerado dentro da gente. Aí alguém vai procurar, o noivo já passou, irmão. Então, pastor, como eu posso entender? Eu quero que os céus se abram, mas para os céus se abrirem, você precisa entender que a fé que você tem, se ela é abstrata, ela precisa ser transformada em concreta. É uma revelação pessoal de Deus. E isso, irmão, não é o pastor que pode dar, não é a igreja que pode dar. Isso é você e Deus. Capítulo 6 de Mateus, verso 6 diz: quando você tiver que conversar com seu pai, entra no quarto e fecha a porta. Não é entrar num quarto e falar: agora eu preciso entrar dentro do quarto que Jesus mandou. Não. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de relacionamento. Às vezes você não entende o que acontece dentro do quarto. Mas quando você tem a esposa, que você se deita com ela, na hora, pode ser que não aconteceu nada, mas depois de um tempo, a mudança vem depois. Alguém diz assim: rapaz, eu acho que você está grávida. Seu seio está maior, sua barriga está crescendo, você está ficando mais cheinha. Alguma coisa aconteceu, Ela se deitou, ela se relacionou. Quando você não tem um noivo, quando você tem uma fé abstrata, quando você muda de acordo com a circunstância, irmão, você é aquele que vai para um lado, aí alguém fala depois, acontece alguma coisa, um problema na igreja, não, agora essa igreja não serve mais, eu vou para outra. Aí depois você tem outro problema, não, agora não serve mais, eu vou para outra. E Deus está te chamando para ter um relacionamento pessoal, a se deitar com Ele, de forma que o resultado vem depois. Mas você se deita com Ele em intimidade, é você e Ele. E de repente Ele te gera algo chamado fé. Pastor, eu creio que Deus pode transformar a minha casa. E aí você ora e fala assim: não acontece nada, não muda nada. Ore para Deus gerar a fé concreta dentro de você. Porque a partir do momento que você se deitar com Deus e Ele começar a gerar, vai chegar uma hora que você vai ter certeza que está grávida dele. E quando você tiver certeza, não tem nada que fale o contrário. Por quê? Porque aquilo que você viveu, aquilo que você vive, a experiência que você tem é transformadora. E se alguém dizer assim: você não sabe de nada, o seu Jesus não existe, você vai falar: você está maluco. Jesus é real. E a intimidade que eu tive com Ele vai fazer gerar o fruto daqui ao tempo. Quando Deus gera essa convicção, irmão, você não precisa orar mais.
Você está entendendo? Quando Deus gerar essa convicção dentro de você, você não precisa orar mais. Ele já te deixou grávida. Grávido de Deus. E quando chegar o momento certo, aí vai vir. Agora, se você ainda não tem certeza, você deve ir para o teu quarto todo dia. Senhor, algo precisa acontecer, algo precisa mudar. Eu quero te conhecer, eu quero uma revelação do céu para me enterrar isso profundo. É por isso que ele diz que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, ainda que venha a tempestade, não vai esmurecer. Você está entendendo isso? Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma revelação de Jesus, você tem uma revelação de quem você é. O que você veio fazer aqui? Aqui na igreja eu vim cultuar. Não, aqui na terra. O que você está fazendo aqui? Você já sabe? Ah, não entendi ainda, não sei. É porque ainda não aconteceu nada dentro de você. Por quê? Porque a partir do momento em que Simão tem uma revelação de Deus, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Deus olha para ele e fala assim, agora que você entendeu, eu vou te mostrar quem você é. E ele diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Agora a gente tem que entender o que Jesus quis dizer com isso. Quando ele diz assim, olha, quando Pedro tem uma fé concreta, ele fala assim, agora eu vou te mostrar quem é você. Todas as vezes, irmão, que algo concreto, uma fé, uma convicção, irmão, não é uma convicção que isso é de positivismo, não, eu vou conseguir, não. É uma convicção gerada pelo Espírito Santo. Sabe por que tem muito jovem que está perdido, irmão? Porque nós queremos empurrar uma fé abstrata nele. Ele precisa de uma fé concreta. Precisa de um toque divino. Ele precisa de algo de Deus. Ele precisa ser gerado nele. Não é pela palavra, não é pelo culto, não é pelo louvor, não. É levá-lo ao entendimento. Você precisa se deitar com Deus sozinho, e Ele vai gerar algo dentro de você tão forte, tão poderoso, que isso não vai fazer você crescer em raízes. Quando ele tem uma revelação, ele fala assim, agora eu vou dizer para que você veio. Tu és Pedro. A palavra Pedro significa pequena rocha. Tu és Pedro. Vem de Petros. Pedro. E sobre esta rocha, ou pedra, a palavra pedra vem de Petra, que significa uma grande montanha. Uma grande rocha. Ele está dizendo assim, olha, você entendeu, Pedro? Foi o Pai do céu que te revelou, não foi carne, não foi sangue. Então isso vai fazer você ter certeza do que eu vou dizer. Essa revelação que você teve vai ser colocado sobre mim, uma grande rocha. E eu quero te dizer, Pedro, ainda que você tenha as suas fraquezas, ainda que possivelmente você vai errar, ainda que possivelmente você vai me negar, eu quero dizer que agora que você entendeu, o material da pedra que você tem é o mesmo que tem em mim. Vou repetir. Pedro, o material que tem aí em você é o mesmo que tem em mim. Eu vou te explicar agora. Pedro, agora que você entendeu, eu quero te dizer, o que tem em mim, o fundamento que tem em mim, está dentro de você. Você faz parte do mesmo material. Você vem da mesma forma, você tem a mesma origem. Você quer entender quando você vai abrir os céus? Quando você tem uma revelação concreta de Deus. É por isso que ele diz assim, aquele que for colocado sobre a rocha, sobre a rocha, sobre a rocha, o mesmo material dele, aquele que é colocado sobre a rocha. Esse fundamento, irmão, não é um fundamento do homem, é um fundamento de Deus, de Cristo. Cristo é o fundamento. Quando você entende que é Cristo, a Bíblia diz assim, ó, Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Deus espera que a glória se manifeste.
Eu quero que o céu se abra. Então você precisa entender que você tem uma revelação de Deus ao seu dispor. Algo que vai fazer entender quem você é, o que você veio fazer aqui. Você quer que o céu se abra? A partir do momento que Pedro entende essa rocha, ele diz assim: essa rocha eu vou estabelecer a minha igreja. A palavra igreja aparece aqui, irmão, mas ela já existia. A palavra eclésia, que é a igreja, ela era um símbolo de um governo de pessoas que se reuniam para governar. Chamados para fora, não é só chamados para fora, que às vezes a gente fala que eclésia é chamado para fora, fala, não, você tem que ir para fora, não. Chamado para fora para se reunir em uma assembleia. É por isso que a Bíblia chama a gente de corpo. Você é chamado para ser colocado em um corpo. É por isso que Pedro diz assim, olha, vocês são pedras vivas sendo construídas no edifício de Deus. Por quê? Porque o fundamento é Jesus. A partir do momento que você tem uma revelação de Jesus, concreta, real, alguém vai dizer contra ela, você vai dizer, isso é impossível. Quando isso acontece, você começa a entender quem é você. Você tem o material que tem nele. E se o material que tem nele manifesta em você. Você tem duas formas de começar em Jesus. Você pode começar da onde você está. Então você vem para o culto e se você está com um problema, você chora, balança, né? Daquela forma. Ou você pode começar da onde Ele te colocou assentado nas regiões celestiais. Porque a Bíblia diz que Ele nos colocou assentado juntamente com Ele nas regiões celestiais. Deus quer o quê? O que Deus deseja? Deus deseja manifestar o reino de Deus na terra. E quando isso vai acontecer? Quando algo dentro de mim, uma convicção pessoal for gerada, uma revelação pessoal for gerada. E quando você tem uma revelação pessoal, você entende quem Ele é. Isso afeta quem você é e o que você faz. Por isso que a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 8, que aquele que não ama, não conheceu a Deus. Porque Deus é amor. Sabe o que ele está dizendo? Se você entendesse o amor de Deus e a profundidade, automaticamente isso ia fazer você amar as pessoas. Se você entendesse o perdão de Deus e o tanto da dívida que Ele te perdoou, você automaticamente perdoaria as pessoas. Se você entendesse a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus por você, da profundidade da graça, você automaticamente exerceria graça e compaixão às pessoas. Por isso que Jesus diz, quais são os mandamentos importantes? Amarás o Senhor teu Deus. Só que, irmãos, a lei estava à disposição de pessoas que não tinham o Espírito Santo. Agora nós temos o Espírito Santo. E Deus colocou o seu Espírito dentro de nós para quê? Para você ter um relacionamento com Ele, para transformar as suas intenções, as suas opiniões em verdades, em profundidade de conceitos dentro de você através do Espírito Santo. Não é acreditável. Todo mundo acredita em Deus do Brasil. Acho que não tem um que fala assim, muito pouco. A minoria. Costumo dizer que até para você nunca acreditar em Deus, você tem que ter muita fé. E essa é uma convicção que foi gerada mesmo. Uma fé contrária. Então eu quero dizer para você, a partir do momento que você é revelado, Deus tem um relacionamento com você, algo muda. A Bíblia diz que Isaías encontrou Deus. Do capítulo 1 ao 5 ele fala ao povo. Ele fala que o culto Deus não ouve. Ele fala que as pessoas estão longe de Deus. Ele diz que o povo não honra a Deus, só honra com os lábios. E ele vai falando, mas no capítulo 6, ele tem um encontro com Deus e ele diz assim, ai de mim. Por quê? Porque a revelação pessoal não faz eu olhar para o outro. Se você é uma pessoa que olha demais para o outro,
para o irmão, para a trave do olho do outro, para o cisco do olho do irmão. Você está faltando uma revelação pessoal em você, dentro de você. Por quê? Porque quando nós temos esse contato com Deus, nós falamos, ai de mim, coitado de mim, sou um homem pecador. E aí sim, habito no meio de homens de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Mas por que Deus permite isso? Para que nós cresçamos nele, para entender a graça de Deus. Agora, pastor, entendendo sobre um pouco disso, como é que eu abro o céu? Para você abrir os céus, irmãos, eu quero dizer para você que Deus precisa de você. Quando ele entende tudo isso, Jesus diz assim: a minha igreja vai ser estabelecida nesse fundamento, Pedro. Qual é o fundamento? É o fundamento da revelação pessoal. Então, se você não teve isso, irmão, entra dentro do teu quarto e busca até achar. Ah, mas como é que eu faço? Entra no teu quarto e ele vai te dar todo o entendimento que você precisa. Ah, mas é difícil porque você ainda não conhece. Sabe por que às vezes você não consegue orar 5 minutos? Que só fala. Você não ouve Deus, Deus não fala com você, então você não sabe. Agora Deus deseja se relacionar com você. Quando Deus diz assim, olha, foi dado a você, Pedro, diante disso, eu vou te dar uma chave. É a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. E o que você desligar na terra, será desligado no céu. Ele está dizendo assim, olha, diante da revelação, do entendimento, do mesmo material que você tem, você vai ter duas partes. Você vai ver a parte ruim sua, você vai ver a parte boa sua. Mas você vai entender que o material que você tem é o mesmo do meu. Quando você entende que o material que você tem é o mesmo do meu, quando eu quiser fazer algo, irmão, não é que o Espírito de Deus vai descer, não, ele já desceu. É porque nós não conseguimos acreditar que aquele que sustenta o universo, que está segurando o globo terrestre, aquele que dá o fôlego de vida e sustenta todas as pessoas, está dentro de cada ser, de cada igreja, de cada um que está aqui. Nós não conseguimos acreditar como Deus poderoso habita dentro de mim, como Deus poderoso está dentro de mim. Não, Ele está sobre mim, Ele vai descer sobre mim. Nós cantamos um louvor, quando Ele vem, sim, Ele vem com o seu peso de glória, vem, mas eu quero dizer que Ele já habita em você. Então o reino dos céus, irmãos, não é o descer sobre nós, ou abrir os céus, não, é revelar, é manifestar o reino dentro de cada pedra, que é o edifício de Deus. Quando Ele diz assim, olha, vocês sois pedras, Ele está falando assim, vocês têm a minha essência. A essência divina está aí dentro de você. Irmão, eu estava no culto faz uns 15 dias. E eu estava vendo, louvando. E eu vi um rapaz glorificando bastante. E nós conhecemos a vida dele. Sabe que ele às vezes é meio atrapalhado. Às vezes ele pisa na bola. A gente conhece, mas quando ele começava a glorificar a Deus, eu sentia a graça de Deus fluindo de dentro dele. E eu disse assim, ó Deus, que é isso? E o Espírito de Deus trouxe ao meu entendimento. Vocês ainda não entenderam que dentro de vocês eu habito. Ah, mas eu sou pecador. Mas você está num processo de santificação. Aquele que começa essa obra vai aperfeiçoar até o último dia. Então é muito comum, irmão, às vezes ele fala assim, não sei porque eu glorifico tanto. Por quê? Porque dentro de você tem algo, e a partir do momento que você começa a glorificar a Deus, algo começa a se mover, porque o céu não vai descer, o céu já desceu, Ele habita dentro de você e está esperando a igreja se manifestar. Nós temos um entendimento errado de que Deus vai vir, Deus vai caminhar na igreja. É porque as coisas de Deus são simples e a gente quer mistificar.
A gente quer mistificar. Não, peraí. Como assim? Eu não sou digno. Como assim? Eu sou errante. Mas a melhor coisa é o que Paulo falou no capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 9. Ele diz assim: eu não sou merecedor de ser chamado apóstolo. Eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça, eu sou o que sou. Aleluia! Ou seja, não depende de nós. Depende de nós só deixar ser moldado pelo Espírito. Deixar a convicção ser gerada, deixar ser guiado por Ele. A partir do momento que você é guiado pelo Espírito, é moldado pelo Espírito, é pela graça que o céu se manifesta dentro de você. Aí ele diz assim: Pedro, agora que você entendeu, eu vou te dar uma chave. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Pastor, o que é isso? Quando você entende que... Eu vou usar esse termo, mas entenda. É só para você entender. Quando você entende que você é o portal de Deus aqui na terra, aonde você passar, irmão, o céu se manifesta. É por isso que é muito comum, às vezes você está triste, chorando, com dificuldade, mas alguém se aproxima de você e logo você começa a falar das coisas de Deus e Deus começa a manifestar o céu na vida daquela pessoa e você começa a transformar aquela vida e nem você entende, mas de repente você e ela estão completos, estão juntos e algo está acontecendo ali. Eu quero dizer, a manifestação do reino de Deus é quando o céu se manifesta. Deus precisa de esperança, irmão. Deus não precisa de esperança. Quem precisa de esperança é eu e você. Mas Deus não precisa de esperança. Mas tem algo que Ele espera. Tem algo que Ele espera. Ele espera que a glória dele seja manifestada. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele espera. Eu imagino Deus olhando e falando assim: vai, meu filho. E você está, Deus, está muito difícil. Rapaz, tudo que você precisa está dentro de você. Tudo que você precisa está aí. Eu já dei, o Espírito já desceu. Você quer que eu faça mais o quê? Você fala: Deus, me ajuda. E fala assim: o que você precisa está dentro de você, através do meu Espírito. Falta você ouvir, relacionamento, direção. Ah, irmão, se você entender isso aqui hoje. Ah, Jesus, Deus quer fazer isso em você hoje. Pastor, eu quero ver os céus abertos. Eu também quero, irmão. Às vezes a gente fala assim: é o fim dos tempos, tudo está acabando, é o fim dos tempos, o amor se esfriou. Pode até ser o fim dos tempos, irmão, mas eu quero dizer para você, Deus nunca falou a data. Sabe por quê? Porque quem vai definir a data da volta não é só o Pai, é a igreja de Deus que deixar de colocar a mão no arado, deixar de manifestar o reino, deixar de lutar pelos valores de Deus. Essa igreja vai abrir mão e entregar a mão para Satanás. Eu quero dizer para você, olha, o mundo está assim, tá, mas Deus espera os seus filhos se manifestando em poder, em graça, para dizer: as trevas estão aqui, mas hoje chegou a luz de Deus, hoje chegou a rocha de Deus, e aonde a luz passa, as trevas vão ser dissipadas. Nós temos um governo difícil, mas Deus espera que você manifeste o reino de Deus dentro de você. Sabe por que o amor vai acabar? Porque as pessoas vão deixar de conhecer a Deus da fé concreta. Se a vida eterna é o conhecimento de Deus, e a Bíblia diz que aquele que não ama não conheceu a Deus, quando o mundo e o amor se esfriar,
é que pessoas que estão na terra vão deixar de se relacionar com Deus. E ao acabar o relacionamento, vai gerar frieza. E quando você desconecta da fonte, você morre. Então, pastor, o que Deus quer para nós hoje? Uma transformação de fé abstrata. Chega de andar na fé dos outros. Chega de andar no entendimento dos outros, dos livros. Irmão, você deve ler, leia, porque Deus já me deu muitas revelações com leituras. Pode ter certeza, mas o que Deus te dá, isso vai ser algo concreto, real, forte. Você vai entender quem você é, você vai entender o que você veio fazer aqui. E quando isso acontecer, irmão, o céu há de manifestar no seu interior. Deus te dá uma chave hoje para dizer assim: olha, o céu aqui é o reino de Deus e há de se manifestar. Por isso que Jesus diz: quando você for orar, orai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque quando você começa a ser governado por aquilo, pelo material que tem nele, está em você, o Espírito de Deus começa a falar ao seu interior. Irmão, o Espírito de Deus não fala com voz humana aqui não, ele fala no interior, ele testifica no seu espírito. Quando você começa a dar a correspondência necessária ao Espírito Santo, ele começa a dizer: por aí não, você precisa mudar aqui, você precisa ser transformado ali. E aquilo vai te trazendo moldagem, você vai se tornando parecido com o Filho. E quando você vai se tornando parecido, antes de você abrir os céus, você precisa ser limpo, precisa ser transformado. A fé abstrata tem que deixar de lado. E quando o Espírito de Deus começa a mudar a sua fé, irmão, você se torna firme como a rocha, a tempestade bate, as águas batem, e você continua firme em Deus. Por quê? Porque aquilo foi gerado por Deus através do Espírito Santo. E quando isso acontece, quando você passa a ser transformado, aí você passa a manifestar o reino de Deus. Você quer abrir os céus? Quem é Jesus para você? Será que você vai dizer: é o Filho de Deus, você ouviu? Será que nós vamos falar que ele é o Filho de Deus porque é a cultura brasileira? Quantos são dos cristãos, irmãos, que ele diz servir a Deus, mas ele, por exemplo, ele apoia o aborto? Ah, mas depende, irmão. Precisa mudar algo dentro de você, porque é só letra para você. Nós precisamos entender que algo precisa ser gerado no nosso interior. Aí ele diz: Pedro, quando isso acontecer, eu vou te dar uma chave. Não é para desligar o irmão do corpo, não é isso, presta atenção. Não é para desligar o irmão do corpo e falar: não, está desligado agora, não. É dizer assim: olha, se eu for caminhar na vontade de Deus, a Bíblia diz que quando nós oramos a vontade de Deus, nós temos certeza que Ele nos ouve. Nós temos a certeza de que Ele está ouvindo. Se Ele nos ouve, irmão, quando você ora a vontade dEle, Ele vai fazer. Isso serve para nossas áreas de vida, irmão. Quando você olha para alguém e fala assim: não, Jesus vai te curar. Essa é uma fé abstrata ou concreta? Ela é gerada do seu positivismo? Ou ela é gerada porque o Espírito de Deus gerou dentro de você e diz: com certeza ela será curada? Ah, não sei, pastor. Então entra no quarto. Entra no quarto e deita com ele. E diz assim: olha, eu só vou sair daqui quando você me engravidar dessa verdade. Enquanto isso não acontecer, eu não vou sair, eu vou continuar. Dia após dia atrás, o Senhor precisa colocar essa verdade dentro de mim. Quando ela for gerada, irmão, você vai entender quem você é, o que você veio fazer, qual é o motivo de você estar aqui. Eu lembro que
Certa vez eu disse para Deus assim, depois de algumas palavras de algumas pessoas, eu falei que eu nunca mais ia pregar a palavra de Deus. Que eu não tinha talento, nem aptidão, não tinha nada disso. Mas eu conheci o Espírito Santo nessa época. Ele me colocou dentro de um quarto. Durante pouco mais de 4 meses, todos os dias eu ia lá. Ele começou a falar comigo. Começou a me direcionar. E um dia eu ouvi com todas as letras ele dizendo assim: você vai pregar a minha palavra de novo. E eu lembro como se fosse hoje falando assim: eu não vou fazer isso. Eu não tenho aptidão, não tenho talento para isso. E eu ouvi ele dizendo assim, pra você ver como é que eu li a Bíblia. Abre em Atos capítulo 2 aí. Não, irmão, você não precisa abrir, não. Eu estou dizendo o que ele disse para mim. Abre em Atos capítulo 2 e eu abri. A Bíblia fala sobre a descida do Espírito Santo. E eu lembro dele falando assim comigo: você falava do que você ouvia falar. Agora você vai falar do que você sabe, do que você conhece. A fé concreta mudou a minha vida. Então eu quero dizer para você, você pode pegar essa palavra e ser mais uma fé abstrata para você, ou você pode dizer assim: hoje eu vou entrar no meu quarto, amanhã, e eu preciso que o Senhor faça alguma coisa dentro de mim. A fé é uma convicção, irmão, dentro de você. Não é o pastor que vai te dar. Não é o livro que vai te dar. Não, isso é pessoal. E quando isso acontecer, o material dentro de você vai se manifestar. O reino dos céus que está aí dentro de você vai se manifestar.